da palavra de Deus. Mas antes de eu entrar nesse texto, propriamente dito, eu quero dizer para você nessa noite que está aqui, que se encontra aqui, que não existe família perfeita. Não existe família perfeita. Se existisse uma esposa perfeita, ela seria Eva, antes do pecado. Mas olha só o que aconteceu, né? Ela pecou e levou Adão ao pecado, a raça humana agora sofreu as consequências. Se existisse um marido perfeito, ele seria Jesus. Mas o casamento não estava nos seus propósitos. Então, quando olhamos para a Bíblia Sagrada, eu vejo que quando se trata de família, não existe família perfeita, mas existe família saudável, que é a vontade do Senhor a viver. Porque depois da queda lá no jardim, todos nós ficamos sujeitos ao pecado e a passar por dificuldades. Se existisse família perfeita, o apóstolo Paulo talvez não tinha escrito Efésios 5:22 para nos instruir de como proceder no seio da família. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, nessa noite, não vamos esperar que a nossa família seja perfeita. Vamos lutar por uma família saudável, porque famílias têm dificuldades. E esse é o propósito de Deus. No seio da família, Deus molda o nosso caráter, a nossa unidade, o domínio próprio, e vem nos ensinando a cada dia mais. E, como dito já no texto que nós lemos, eu falei para vocês que não podemos interpretar Efésios 6:4 de forma aleatória, porque ele faz parte de um compêndio doutrinário do apóstolo Paulo, que começa no capítulo 5, verso 22, aonde ele começa dizendo: vós, mulheres, submetei ao vosso próprio marido como ao Senhor. Olha só que texto maravilhoso. Para que eu possa ter uma família saudável, para que eu possa ter uma família feliz, eu preciso observar os princípios bíblicos ensinados na palavra de Deus, aonde o pai tem as suas responsabilidades, aonde a mãe tem a sua responsabilidade, aonde o filho tem a sua responsabilidade. E o apóstolo Paulo, quando ele vai tratar desse assunto, ele começa primeiro pela mulher, dizendo assim: vós, mulheres, seja submissa ao vosso marido. E esse texto é muito interessante porque, quando a gente fala isso numa classe teológica, tem muitas irmãs, algumas olham para a gente assim com a carinha, né? Falar de submissão, mas é porque não entenderam o versículo na sua totalidade. Quando o apóstolo está dizendo: mulheres, seja submissa ao vosso marido, o apóstolo Paulo não está dizendo que a mulher tem que ficar debaixo do pé do marido e fazer tudo que ele manda. Ele está dizendo nesse texto: mulher, você está debaixo da mesma missão que Deus determinou para o seu marido. É como se o apóstolo Paulo estivesse dizendo assim para as mulheres nessa noite: olha, mulheres, eu tenho uma missão para o seu marido, mas ele só vai conseguir ter sucesso nessa missão se você estiver com ele na mesma missão. Você vai estar na submissão. O que é submissão? É sobre a mesma missão. É uma missão dentro de outra missão. Mas Satanás é campeão em torcer o sentido das palavras e muitas vezes até empregá-la de forma errada. Submissão é sobre a mesma missão. Qual é a missão que Deus deu para o seu esposo? É essa missão que você tem que estar junto com ele nessa missão, aleluia. Porque quando eu olho para a Bíblia Sagrada, eu vejo que Deus deu um ministério à esposa, eu vejo que Deus deu um ministério também ao esposo, mas ambos, todos os ministérios têm muito propósito: adorar o nome do Senhor Jesus. O mesmo ministério que Deus deu para mim, Deus deu também para a minha esposa, porque ela também está na mesma missão que eu. Então o ministério que eu tenho também é o ministério dela, e o ministério que ela tem também é o meu ministério. Por quê? Porque ambos foram dados por Deus e estamos na mesma missão. E a gente precisa entender essas coisas de forma clara. Porque às vezes a esposa tem um ministério, Senhor, e tanto dela como o meu é um só, porque todos estamos na mesma missão, aleluia. Então, mulheres, quando o apóstolo Paulo chama a atenção, aleluia, mulheres, seja submissa ao vosso marido como se fosse ao Senhor. Isso é maravilhoso. Paulo não está só chamando a atenção aqui de obediência, não é só isso que está no sentido. Mulheres, o seu esposo vai ser bem sucedido se você estiver com ele na mesma missão, aleluia. Você está na mesma missão, o sucesso dele depende de você colocar a sua mão nessa missão. Isso é maravilhoso. Quando o Senhor Deus, lá no jardim do Éden, quando criou Adão e colocou lá, e vendo Deus que Adão estava sozinho, e Adão observando que para os animais tinha um companheiro, mas para ele não se achava uma companheira, Deus
que lhe seja idônea, que lhe esteja capaz. Olha só que interessante, quando Deus no seu coração planejou conceder para Adão uma esposa, ele fala de uma disjuntora, que lhe esteja idônea, que lhe esteja capaz, aleluia. A esposa que Deus colocou ao nosso lado, aleluia, que Deus preparou para nós, é alguém capaz, é alguém idôneo, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor Deus dessa noite. Então eu quero que vocês, mulheres, entendam nessa noite, aleluia, que o sucesso da missão do seu esposo depende de você estar com ele na mesma missão, aleluia. A Bíblia diz que a casa dividida contra si mesma, ela não prospera. Por quê? Porque nem Satanás está dividido. O Senhor Jesus, quando ele fala do ministério de Satanás, ele fala que eles estão unidos, e bem unidos ainda, lógico que no sentido contrário, mas eles estão unidos. E é assim que nós também temos que estar unidos, aleluia. Esse texto é muito interessante. Então o apóstolo Paulo começa, quando ele fala da cadeia da felicidade para o casamento, ele começa a dizer: mulher, você precisa estar na mesma missão do seu esposo, sendo submissa a ele como se fosse ao Senhor. Olha só que maravilhoso, ser submissa como se fosse ao Senhor. Aí você pode pensar, mas isso é muito difícil para nós. Não é difícil, sabe por quê? Porque no verso de número, aleluia, 25, olha só o que Paulo vai dizer para nós, maridos. Vós, maridos, amai